Buenas! Entrando ao vivo, então, 19 horas em ponto. Vou esperar aí o feedback de vocês, de como que estão me recebendo, se tá tudo certo com o áudio, com a imagem. Vamos entrando, vamos compartilhando aí com os colegas da aviação, o pessoal que está iniciando, o pessoal que está em fase já de prova da ANAC, pessoal que já é piloto privado, que está estudando para o PC, a gente sabe que grande parte, aí 85% mais ou menos da prova do PC são conteúdos de PP. Então, vão me sinalizando aí se está tudo certo, tudo tranquilo. 5/5 aí, show de bola. Os alunos entrando aí também se identifiquem com a nossa hashtag aluno trem de pouso. Tô aqui na Olga, tô aqui em Curitiba, ó, o cenário da Olga, para quem já conhece. Viemos gravar aqui a segunda metade do curso, do programa, né, na verdade, o programa de desenvolvimento e orientação profissional que vocês nos pediam aí há tanto tempo. E vamos bater esse papo aí hoje de aquecimento, né, aquecimento para a prova da ANAC. Muita gente sabe aí que a ANAC já liberou a marcação de provas para aquele pessoal que tinha tido, né, a banca cancelada em função do senhor coronavírus aí, né, que bagunçou a vida de muita gente. E, num segundo momento, aí ela vai abrir para novas marcações, né? Então, extremamente fundamental quem já estava estudando agora virar a chave, entrar no modo ninja que a gente fala lá dentro da plataforma, né? Para a gente gabaritar essa prova aí, nada menos do que gabarito, né? Principalmente aí quem é aluno, né? Quem tem acesso lá a todo o conteúdo dentro da plataforma não tem desculpa para não meter um gabarito em todas as matérias. No Paraná ainda e só Curitiba que aplica a prova. Tem as cidades, tá? A gente fez um post ali que tem todas as cidades que estão sendo aplicadas a prova. Eu agora estou em Curitiba, mas isso não tem nada a ver com a prova da ANAC, tá? Show de bola! Então, galera entrando, lembrem de clicar ali, ó, um aviãozinho que tem aqui embaixo. Compartilha com os colegas aí da aviação. E vamos levar conhecimento para mais gente. Quanto mais gente tiver acesso ao conhecimento, mais segurança de voo a gente tem aí, de uma forma geral, né? Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, melhor. Grande Rimoni, grande presença, aluna aí europeia, comparecendo na nossa live. Vai durar quanto tempo? 1 hora. O Instagram não nos deixa mais do que 1 hora. Por isso que eu escolhi um assunto bem específico. E um assunto que pega muita gente aí na prova da ANAC, que gera muita confusão, né? Então, como eu falei até nos stories aí para quem vem acompanhando a gente não tem como passar todo o conteúdo aqui em 1 hora, e a gente nem tem recurso de edição aqui para isso, né? Então, quem é nosso aluno, lá na plataforma tem todo o conteúdo, e além disso, agora a gente tem as aulas de revisão. Então, são 5 PDFs com absolutamente toda a matéria pré-prova lá, e o Eduardo está fazendo aulas baseadas nesse PDF. Então, assim, são aulas de 1 hora que ele revisa absolutamente todo o conteúdo para a prova. Então, tem bastante conteúdo lá dentro. E aqui a gente vai trabalhar alguns pontos, né? Eu escolhi, aqui já vou revelar um pouquinho da aula de hoje. Eu escolhi da parte de teoria de voo, o voo planado. E dentro de voo planado, eu escolhi a diferença de peso e vento, que o pessoal troca muito, né? Ah, quando muda o peso, o que que influencia? Muda a razão de descida, muda o alcance, muda a distância no solo. O que que muda, né? Confunde muito isso aí na hora da prova. E a gente sabe que na hora da prova tem aquele fator nervosismo, né? Porque tu vem estudando, tu vem te preparando para isso. E aí chega na hora e às vezes dá aquele brancão. Então aqui a gente vai trabalhar alguns pontos para que isso não aconteça, focando principalmente na compreensão, tá? Decoreba zero, zero decoreba, é sempre compreensão, porque aí nenhuma questão te pega de surpresa. Beleza? Ó, os alunos já estão sinalizando aí, ótimo assunto. É um dos que eu mais recebo. A gente tem usado esse critério, né? As dúvidas mais frequentes que a gente recebe lá no botãozinho de dúvida, a gente está selecionando para conversar aqui com vocês. Também quem não é aluno pode ter acesso aí, né, ver como que é a nossa metodologia, como que é a nossa comunicação, se vai de fato aprender ou não, né? Então fiquem à vontade aí para acompanhar o conteúdo, quem é aluno, quem não é aluno, quem é amigo de aluno, tá? Então, dentro da plataforma, pessoal, a gente tem lá 2 aulas, tá? São 2 aulas de voo planado. Pô, Karen, por que 2 aulas? O assunto é muito difícil? Não.
ele não é difícil, são várias coisas fáceis separadas, tá? Então, quando tu pega várias coisas fáceis e separa, fica simples. Quando tu junta, fica difícil. E são as mesmas coisas. Então, algumas matérias eu prefiro fazer 2, quiçá 3 aulas sobre o mesmo assunto, porque daí eu consigo dividir a matéria e a gente consegue matar cada pane de uma vez, tá? Então, assim, lá vocês têm a aula 11, que fala sobre conceitos básicos, vetores, como que esses vetores são decompostos. Fala de ângulo de planeio, fala de velocidade de melhor planeio, fala de velocidade final, diferença de velocidade final para velocidade limite, sobre razão de descida, que são pontos que a gente não vai abordar aqui, porque tá lá na plataforma de vocês, tá? E na segunda aula, que é a aula 12, dentro da plataforma, vocês têm lá uma aula exclusiva que fala sobre peso e vento, que é basicamente o que a gente vai abordar aqui, só que aqui de uma forma mais colaborativa, e eu vou em pontos minuciosos da matéria, tá? Eu vou provocar vocês, quero ver respostas aqui, tá? Quero ver se os alunos estão sabendo, e principalmente, ó, fazer a cabeça funcionar, 0 decoreba, tá? Então é isso aí, quem é aluno se identifique aí para vocês se acharem. Eu sei que tem um grupo aí dos alunos boladão, que tem uma galera lá super ativa, então se identifiquem aí com o hashtag aluno trem de pouso, que a galera identifica vocês, acrescenta lá. Beleza? E vamos para o conteúdo. Então falei lá dentro da plataforma, aula 11 e aula 12 trata sobre esse assunto. Nós vamos entrar num detalhe da aula 12, tá? Para quem é aluno. E lá dentro também vocês têm o resumo, PDF de 10 páginas, com layout sensacional que o nosso designer fez. O designer, inclusive, é piloto, por isso que fica tão bom. Vocês têm os simulados. Na primeira aula ao vivo, que está também dentro da plataforma, a gente fala sobre o modo ninja, que é o modo que tu ativa quando tu marca a prova da ANAC. E é impossível marcar a prova da ANAC e não virar a chave para o modo ninja. Porque quando tu marca a prova, tu te compromete. E quando tu te compromete, o teu estudo é diferente. Se vocês já marcaram a prova, vocês já estão sentindo essa pressão, que é maravilhosa. E se vocês ainda não marcaram, vocês vão sentir quando vocês marcarem. E aí vocês vão virar a chave, vão entrar no modo ninja, simulado atrás de simulado, revisão atrás de revisão. E é isso aí, tá? Eu falei também durante a semana que eu ia dedicar um pedacinho dessa aula agora no início, enquanto o pessoal vai entrando aí. Tá? Vão se identificando aí, quem é aluno, quem não é, se achem, se adicionem, se sigam, sejam felizes, tá? E eu falei que eu ia dedicar um pouquinho dessa aula sobre a metodologia de estudo, tá? Não existe uma forma certa, não existe uma fórmula mágica, para nada na vida existe uma fórmula mágica. Mas o que eu aconselho? A pessoa que já assistiu todo o conteúdo, que já viu todas as aulas, que já aprendeu o macro, né? Vocês já viram todo o conteúdo. Então agora vocês têm que virar a chave para o modo ninja. Primeira coisa que se faz para poder virar de fato a chave para o modo ninja é marcar a prova, tá? Marcou a prova, tu vai começar a estudar diferente. Então, tem algumas pessoas que aproveitam os dias da semana. Como são 5 dias da semana, aproveita lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que coincidência, são 5 dias da semana e 5 matérias. Então, por que não revisar uma matéria de cada dia? E aí, na próxima semana, tu vai voltar a revisar uma matéria a cada dia. De forma que tu leia o resumo, faça os teus resumos, revise as tuas anotações e faça simulado. Eu quero resultado, modo ninja é resultado. Se tu não estiver fazendo, no mínimo, 16 questões certas por prova, tu vai rodar. Tá? Não, tu não vai rodar, mas tu pode ser aprovado muito nos mínimos, que não é o que a gente busca, né? A gente busca excelência. Então, o mínimo que vocês têm que acertar nos simulados é de 16 a 18. 16, 18, uma média. 19, 18, 16, 16, 17, 18, 20. As nossas questões lá do simulado, geralmente, elas são mais difíceis, tem bastante pega-ratão. Então, se tu tá acertando uma média de 16 dentro da plataforma, tu vai passar na prova, tá? Desafio as pessoas, eu tenho histórico lá, eu consigo olhar o login de vocês e ver a média dos resultados de vocês, que aulas vocês viram, que aulas vocês não viram, para depois não vir contar historinha para mim. Ah, eu fiz todos os simulados. Mentira! Foi só dois que eu vi, tá? Então a gente controla lá vocês, embora vocês não saibam disso. Nem quando que a gente controla vocês. Tia Karen, alucinada. Beleza? Pessoal que não tá ativo, recadinho, renovações estão abertas, tá? O link tá no e-mail de vocês. Se tiver dúvida, depois manda mensagem direta aqui que a gente manda o link. Vai ficar mais alguns dias ainda aberto para quem quiser entrar de volta pro grupinho.
E pessoal que não é nosso aluno, tá? A próxima turma está prevista para setembro. Prevista para setembro. Nada confirmado ainda, mas está prevista. Vai depender aí da disponibilidade de vagas. Como vocês sabem, nós atuamos na aviação diariamente. Agora a gente está um pouco mais parado em função aí do senhor Corona, mas em seguida isso tudo vai voltar, né? Até o final do ano, as empresas aéreas já se pronunciaram que vão estar com pelo menos 80% da frequência. Então, quem achou que o Corona ia acabar com a aviação estava enganado. Eu falei que isso não ia acontecer. Fiz até um vídeo falando sobre isso. Enfim, próxima turma então prevista para setembro. Lista de espera está no link da bio e vamos para a aula. Beleza? Vamos tocar fogo em tudo aí? Vocês estão prontas? Estão prontas? Já tá me dando até calor aqui de tanto aquecimento. Karen, nas aulas de revisão está faltando a aula de regulamentos. Manda tudo pela plataforma. Aqui eu não consigo ver nada aqui. Tem que mandar por e-mail ou por mensagem direta, tá? Eu acho que não tá faltando nada, mas pode ser que tenha algo. Que mais? Ah, tá, entendi. Desculpa. Aula de regulamentos, já falei. Acompanhe os stories. O Eduardo tá gravando, tá? É quase uma maratona para gravar uma aula dessas. Vocês recebem lá 1 hora, mas ela demora várias semanas para ser gravada e editada, tá? Então vai ser a próxima a ser inserida. Agora que eu entendi, desculpa, Roberto. Beleza? Tá todo mundo aí? Vamos tocar-lhe fogo? Então vamos tocar-lhe fogo. Vamos tocar-lhe fogo. Então é o seguinte, ó, pessoal. Como eu falei, a gente vai atacar um ponto bem específico da matéria aí, que gera muitas dúvidas, muitas questões de prova e que geram mais questionamentos aí dos alunos, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre digo é que a gente precisa primeiro entender as variáveis. Quais são as variáveis que a gente tem num voo planado? Então, vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui no meu iPad, ó. Então, é o seguinte, distância percorrida no solo, razão de descida, ângulo de planeio, tá autorizado tirar print aí, tá? VA, VS, VI. Isso aqui vocês fazem uma salada de fruta que assim, ó, é impressionante. VA, VS, VI. Nunca vi confundirem tanto isso aqui na vida. Mas é normal, eu também confundia, todo mundo confunde, porque são velocidades, todas elas, aerodinâmica, de solo e indicada. Vamos dividir bem, vamos colocar cada uma numa caixinha e vamos entender o que elas são. Essas variáveis aqui, todas elas vão se repetir, e é por isso que vocês confundem. Porque a gente sempre tende a confundir coisas que são parecidas. Então, quando a gente fala de atuação do peso, a gente vai ter uma variação da distância percorrida, da razão de descida, do ângulo de planeio, da VA, da VS e da VI. Alguns desses elementos vão ficar iguais e outros vão se modificar. Quais? Quando a gente fala de vento, olha só, a distância percorrida no solo, a razão de descida, o ângulo de planeio, a VA, a VS e a VI também vão estar inseridas. Então, o pessoal confunde isso, né? Quais elementos que mudam e quais que não mudam? O que muda com a atuação do peso e o que muda com a atuação do vento, tá? Então, a gente vai entender primeiro, tá? O primeiro momento dessa live é dividida, essa aula live, né? É dividida em 3 momentos, tá? Momento que a gente vai ver cada uma dessas variáveis e a gente vai entender quase que ridiculamente o que cada uma é, porque no momento que a gente compreende, fica mais fácil de raciocinar depois, tá? E aí depois a gente vai ver a atuação do peso e depois a gente vai ver a atuação do vento, tá? Então, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Já começamos um pouquinho aí do conteúdo, já demos os avisos iniciais de renovações, de próxima turma, do que vai rolar aqui. A live vai ficar salva para quem tiver algum compromisso, tiver que sair, vai ficar salva no IGTV, tá? E já estamos aí começando na matéria, vamos começar a definir então os conceitos, tá? Aproveitem esse tempinho aí para pegar papel e caneta, quem não pegou ainda, tá? Então pega lá, papel, caneta, borracha, marca-texto, tudo que é coisa que te ajude aí a gravar. Prints são bons, mas o print não tem a mesma ação da escrita, tá? É comprovado aí cientificamente que quando a gente escreve, a gente acaba fixando e reordenando alguns padrões na nossa cabeça. Vai lá, vem a Karen falar de neurociência. Meu Deus do céu, essa guria só fala disso. É que é muito legal. Quando tu entende como as coisas funcionam, fica muito mais fácil de tu interferir nisso de forma positiva. Tá bueno?
Tem um pessoal solicitando aqui, tá? Hoje a live é minha, a live é só minha, não vou chamar ninguém, tá? Senão a gente não consegue avançar na matéria aí. Mas numa segunda oportunidade, quem quiser fazer live aí, contar sua experiência, tiver alguma coisa para compartilhar da aviação, manda uma mensagem direta aí, a gente combina, faz um briefingzinho bem legal. Tá bueno? Estamos sempre abertos aí à colaboração. Muito bem, muito bueno. Então vamos lá, vamos para as variáveis, ridiculamente falando, porque quanto mais simples ficar para vocês, melhor fica depois para a gente analisar. Então vamos olhar aqui por EPED. Essas aqui são as variáveis, tá? Que a gente precisa entender. E agora a gente vai entender aqui, ó, distância percorrida no solo. Ridiculamente, o que é uma distância percorrida no solo? Tem o solo e tem o meu avião. Meu avião está aqui. Então isso significa que ele já percorreu toda essa distância. A distância no solo, medida no solo, em metros, quilômetros, milhas náuticas, milhas terrestres, não importa. É o que está aqui, ó. É essa distância que foi percorrida no solo, tá? Não é angulação, não tem nada a ver com ângulo de planeio, é só isso aqui, tá? É só a reta. Fechou? Distância percorrida no solo, barbada. Quando a gente fala de razão de descida, começam a surgir algumas dúvidas. Porque a razão de descida, o meu negócio está espelhando. E agora? Deixa eu ver se no computador vai melhorar. Ele está espelhando a minha imagem. E os vetores ficaram contrários. Vamos ver aqui. Aqui ficou melhor. Vou ter que mostrar no computador, tá? Quem sabe faz ao vivo, né? A gente adapta. Então, é o seguinte, razão de descida. Eu tenho meu avião lá. Meu avião, quando ele desce, ele tem essa trajetória aqui. Porém, ao mesmo tempo que ele desce, ele avança para frente. Então, na verdade, a velocidade do avião, né, o deslocamento do avião, melhor dizendo, ele é nessa direção. Mas a gente tem um pouco que ele avança para frente e um pouco que ele avança para baixo, que a gente chama então de velocidade horizontal, que vai ser medida geralmente em nós, e velocidade vertical. O que é a velocidade vertical? O que é isso? Isso é a razão de descida, ou seja, o quanto eu desço por unidade de tempo. A velocidade é o quanto eu avanço por unidade de tempo, e a razão de descida, ou a velocidade vertical, é o quanto eu desço por unidade de tempo. E aí, geralmente, a gente mede a razão de descida lá no Climb, no nosso instrumento, por pés por minuto, né? Então, eu desci 500 pés por minuto, eu desci 1000 pés por minuto. Então, isso é a velocidade vertical, o quanto eu vou para baixo, tá? Depois, a gente fala de ângulo de planeio, que é uma das maiores dificuldades que o pessoal tem de visualizar. Então, para isso, vamos usar aqui o nosso computador. Ângulo de planeio. Então, eu tenho meu avião aqui, por algum motivo, que depois a gente vai ver, ele descreveu essa trajetória, e ele formou esse ângulo, ó. Então, o ângulo de planeio é a trajetória da aeronave com a linha do horizonte. Formou um ângulo. Estão vendo que esse ângulo aqui ele é bem pequeno, né? Se comparado com esse ângulo aqui. Por algum motivo, que depois a gente vai ver, né? O avião acabou descrevendo essa trajetória aqui. Então, com a linha do horizonte, a gente teve um ângulo maior. Se a gente comparar os dois, ó, olha como fica fácil de perceber que nesse momento aqui o ângulo é muito menor do que nesse momento aqui. Então, isso é o ângulo de planeio, tá? Então, até agora a gente viu distância percorrida no solo. A distância é literalmente no solo. Não importa nada aqui em cima, só importa a distância no solo. Depois a gente viu velocidade vertical, ou razão de descida, né? Medida em pés por minuto. A gente tem, então, a velocidade horizontal, o quanto eu ando para frente por unidade de tempo, e velocidade vertical, ou razão de descida, o quanto eu desço por unidade de tempo. Beleza? Dúvidas até aqui, ó, tem uma dúvida. Linha de horizonte ou linha do solo? A linha do horizonte é melhor, né? Porque a linha do solo daí vai depender, né? Se tem montanhas, rios, vales. Então, por isso que a gente fala linha do horizonte, porque ela é mais fácil de visualizar, né? Tanto que quando tu faz curva, né, no treinamento, tu aprende a fazer curva, tu varre a linha do horizonte. Quem foi meu aluno na parte prática sabe que tem até uma musiquinha, né, para essa hora que eu canto para os alunos lá. Cantava, né? Então, tu inclina e vai varrendo, né? Vai varrendo a linha do horizonte sempre na mesma angulação. Então, se utiliza muito em voo para fins de manobra a linha do horizonte, porque ela está sempre ali, né? Independe de qualquer outra coisa, né? A não ser que a visibilidade não esteja boa. Mas, geralmente, voando em treinamento, a visibilidade vai estar boa para tu fazer teu voo, tá?
Então, até agora, a gente viu esses 3 conceitos. Dúvidas até aqui? Mandem agora para as coisas não se enrolarem. Mandem agora, mandem agora. Dança da vassoura, essa aí, bah, os alunos enlouqueciam. Eu enlouqueci os alunos no treinamento. Meus alunos estão tudo voando já, nem assistem mais live. Já sabem tudo já. Os alunos práticos, né? Agora falamos de ângulo, né? Sem dúvidas nos ângulos. Vocês estão vendo que a gente está vendo tudo conceito solto aqui, porque depois a gente vai raciocinar em cima deles. Agora a salada de fruta, ó. VI, VA e VS. Então anota aí. VI, velocidade indicada. VA, velocidade aerodinâmica. VS, velocidade de solo. Cada uma delas está associada a uma coisa. A VI está associada ao ângulo de ataque. Só anota que a gente vai entender. A VA está relacionada à densidade, à pressão, à temperatura também, que estaria aqui dentro da densidade. E a VS está relacionada com o vento. Fechou? Agora vamos entender esses elementos. Por que os alunos têm dúvidas quando a gente fala de velocidade? Porque tu sempre aprende as coisas baseado naquilo que tu sabe, né? Então, geralmente, quando o aluno entra no curso de PP, ele nunca viu velocidades diferentes. Velocidade horizontal, velocidade vertical, razão de descida, climb. Essas coisas não existem no mundo de vocês. Então, a gente precisa associar. E aí, quando a gente associa, fica mais fácil. Então, assim, no carro, tu só tem uma velocidade. Tá lá, 60 km por hora. Eu ando 60 km em 1 hora. Só que quando a gente está na aeronave, a gente vai ter diferentes velocidades. O professor Daniel explica isso com maestria lá na aula de navegação dele, né? Eu vou explicar de forma bastante superficial aqui para a gente poder seguir na matéria, tá? Então, a velocidade indicada, pessoal, o próprio nome já diz. Velocidade indicada. Indicada no painel. É a velocidade que tu tá vendo. É a velocidade que tu tá lendo no teu instrumento. E por incrível que pareça, essa é a velocidade mais errada que existe. Porque ela é simplesmente a captação do tubo de Pitot, né? E aí o professor Adriano explica isso lá para vocês em CTA com maestria, o porquê, o como, que a total elimina a dinâmica, sobra a estática, sobra a dinâmica, né? Todo esse paranauê aí que também não vamos entrar aqui em detalhes para a gente poder focar no nosso conteúdo específico da prova. Mas saibam que existe isso. Então, a VI ela está muito relacionada com o ângulo de ataque. Não estou na minha casa, não tem avião aqui, mas vamos pegar aqui, ó. Vamos simular um avião, usem a criatividade de vocês. Então, o avião está lá, voando, e o vento relativo está aqui. Se por acaso eu aumento o ângulo de ataque, eu crio mais arrasto. Se eu crio mais arrasto, essa velocidade vai ser menor, né? Então, o tubo de Pitot vai captar essa velocidade menor, tá? Então, a VI está muito mais relacionada com a angulação da aeronave. Se a pessoa entra agora na live e vê isso aqui, vai ficar meio estranho, né? Mas, enfim, é para quem está acompanhando aí, tá? A VI está muito mais relacionada com o ângulo de ataque do que com a velocidade propriamente dita, né? Com a posição da aeronave em relação ao vento relativo. A velocidade que a aeronave está desempenhando ali em relação àquele ângulo de ataque. Por isso que no voo planado não se muda a VI. A VI não muda nunca, nunca. Ah, mas e se? Não. Ah, mas e? Não. Não tem possibilidade de mudar a VI no voo planado. Ah, mas se o peso aumentar? Tu vai manter o mesmo ângulo para manter a velocidade de melhor planeio. Ah, mas e se o vento aumentar? Azar do vento, tu vai manter a mesma velocidade de melhor planeio que está lá no manual da tua aeronave. Então, tu sempre vai manter aquele ângulo para aquela velocidade indicada. Então, por mais que ela seja a mais errada de todas, ela é a referência que a gente tem nos manuais para seguir, justamente porque ela está referenciando muito mais ângulo do que velocidade. Beleza? O que mais? Se abaixa a proa da aeronave, se abaixa sempre que tu aumenta, vamos falar assim, tá? Sempre que tu aumenta o ângulo de ataque, a velocidade diminui, porque tu cria mais resistência ao avanço, né? Como se a história da mão, né, que eu falo lá na plataforma. Se tu tá no carro, tu bota a mão para fora e tu faz assim, a resistência ao avanço aumenta. Então, teoricamente, a velocidade diminui. E quando tu baixa o nariz da aeronave, tu diminui essa área de arrasto, de resistência ao avanço, e a velocidade aumenta. Beleza? Só vou pedir para a Olga aqui trazer meu carregador. Olga! Onde está a Olga? Meu computador vai ficar sem bateria.
Bastidores, bastidores da vida real. Ah, vamos ver se ela vai receber. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu celular não tá. Ah, meu Deus. Só um instante, por favor. Não vai adiantar. Se ficar sem bateria, daí eu pego o cabo, a gente dá um jeito, vê no iPad, enfim. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, VI, todo mundo entendeu? A VI, ela tá muito relacionada ao ângulo de ataque que eu tô desempenhando. Ou baixando o nariz. E isso está muito mais relacionado a ângulo de ataque do que com velocidade. Fechou? Já a velocidade aerodinâmica, por sua vez, ela muda toda vez que muda as questões da atmosfera, a densidade, a pressão, a temperatura. Então, diferentes altitudes vão ter diferentes velocidades aerodinâmicas. Concordam? Lugares mais quentes internet, de volta. Tá melhor? Me deem o feedback de vocês. O feedback de vocês é fundamental. A Olga foi pegar o meu carregador. Ou tá dentro da mochila, ou tá dentro da pasta. É, pode ser da bolsa ou da pasta. A Olga nos bastidores, parou na VI. Tá, beleza, deixa comigo. SOS da Olga aqui nos bastidores, vamos carregar, mudei a internet. Me sinalizem aí, tá tudo certo? Tá tudo certo? Como vocês me recebem? Velocidade da internet, uns falaram que tá travando. Travou. Um botou que travou, dois botou que travou, outro botou que travou. 5/5, diz o Pedro. Se decidam, se decidam. Agora tá melhorando. Vamos ver, vamos ver. Pode explicar de novo? Posso. Tava travando há uns 5 minutos, melhorou. Eu tava no 3G, botei na internet da Olga, agora acho que bombou. Me confirmem aí, 5/5. Hã? Pois é, não vi que tava no 3G. Ratona, Karen Rata. Muito bem. Então, velocidade indicada, tá? Velocidade indicada está sempre relacionada com o ângulo de ataque. É a velocidade mais errada que existe, mas é a que tu tem disponível, é a que tu vai ler. E é a velocidade que tu vai buscar com o pitch da aeronave, né? Aumentando o ângulo e reduzindo o ângulo para buscar essa velocidade. Lembra então, né? Imaginem que isso é um avião. E se tu aumenta o ângulo de ataque, tu aumenta a resistência ao avanço. A história da mão no carro, né? Se tu coloca lá a mão para fora e ergue a mão, vai ter uma resistência ao avanço. Então, toda vez que tu aumenta o ângulo de ataque, tu aumenta a resistência ao avanço e, consequentemente, tu reduz a tua velocidade. E toda vez que tu diminui o ângulo de ataque, tu reduz o arrasto, a resistência ao avanço, e então tu aumenta a tua velocidade. Então, a VI, pessoal, embora ela seja uma velocidade, ela lê muito mais ângulo do que velocidade, tá? Então sempre associem a isso. VI é uma velocidade? É, mas ela me diz muito mais ângulo do que velocidade. Quando vocês estão lá, o instrutor diz pane, aí ele tira o motor e tu tem que te virar nos 30, né? É assim que funciona, a gente adora fazer isso. Pane, aí tirou o motor, o aluno começa lá, velocidade, campo, pista, checklist de emergência. Qual é a primeira coisa que tu faz? Velocidade. Como é que tu estabelece velocidade? Através do pitch da aeronave. Então, tu coloca num determinado pitch que está lá no teu manual daquela aeronave, pode ser 60, 70, 80, vai depender da aeronave, mas tem uma velocidade que tu precisa colocar, que é a velocidade que vai te garantir que tu vai o mais longe possível com aquela pane. Isso não é uma velocidade. Tá, é uma velocidade, mas ela está muito mais referenciada a um ângulo específico que vai te dar o melhor desempenho do que qualquer outra coisa. Beleza? Então, VI é a velocidade indicada que tu tem no painel,
mas ela está referenciando muito mais o ângulo da aeronave do que qualquer outra coisa. Então, observem lá, ó, VI, velocidade indicada, ângulo de ataque, tá? A VA, por sua vez, é uma velocidade aerodinâmica. E ela está corrigida para erros de temperatura e pressão. Eu posso dizer também temperatura e densidade, pressão, pressão, densidade e temperatura, ou só erros de pressão e temperatura, tá? Porque quando tu muda a temperatura, tu muda a densidade. Quando tu muda a densidade, enfim, os três elementos, eles se relacionam, né? Então, se tu está voando numa altitude diferente, tu vai ter uma pressão, uma temperatura e uma densidade diferente. Então, tu vai ter uma VA diferente. Então, também pode dizer que ela é corrigida para erros de altitude? Pode, não está errado. Mas o mais correto é erros de temperatura e pressão, tá? Muito bem. Mas aonde que eu leio a velocidade aerodinâmica? Tu não lê a velocidade aerodinâmica, tu lê a velocidade indicada. Pô, Karen, por que eu quero a velocidade indicada se ela é a mais errada de todas? Porque ela vai te referenciar os ângulos da aeronave. E é isso aqui que vai te fazer não estolar. E é isso aqui que vai te fazer ir mais longe se tu tomar uma pane. Então, a tua velocidade relacionada a ângulo é extremamente importante. É por isso que ela está no painel. Tá, Karen, mas e aí como é que eu vou saber a VA? Aí vocês vão assistir as aulas do professor Daniel, sensacional, de computador de voo. E aí ele vai explicar lá como é que calcula a VA em voo. E a VS, por sua vez, é a velocidade de solo. É a única velocidade que leva em consideração ao solo. A gente teria ainda no meio aí velocidade calibrada, velocidade equivalente, que não tem fundamento nessa aula de hoje, tá? Mas lá na plataforma vocês encontram as diferenças dela. Mas, enfim, a velocidade solo é a única delas que vai levar o solo como referência. E ela é corrigida para erros de vento. Olha o que eu falei. Vento. Eu falei vento. Repitam comigo. Vento. A VS é corrigida para erros de vento. Ou seja, se eu tiver vento de proa, muda a VS? Muda, porque ela é corrigida para erro do vento. Se eu tiver vento de cauda, muda a VS? Muda. Por quê? Porque ela é corrigida para erro de vento. E se eu estiver comparando uma situação sem vento e uma situação com vento, muda a análise? Claro que muda, porque tu está falando em vento, tá? Então, sempre que nós falarmos de VI, vamos voltar aqui, sempre que a gente falar de VI, lembrem que a gente está referenciando muito mais a ângulo do que a velocidade. Toda vez que a gente falar de VA, a gente está falando de velocidade aerodinâmica, erros de densidade, pressão, temperatura, densidade, pressão. E sempre que a gente falar de VS, a gente está falando de velocidade solo, ou seja, vento, tá? Então, assim, é muito normal o pessoal fazer, literalmente, uma salada de fruta. O Thiago colocou ali, a VA aumenta 2% a cada 1.000 pés. Perfeito, tá? Essa aí é uma regrinha que a gente faz rápida de 3 para saber mais ou menos. Na prova do PP não dá para aplicar essa métrica, tá? Na prova do PP é interessante fazer com o computador de voo, porque esses 2% a cada 1.000 pés, ele dá uma arredondada, tá? E na prova da ANAC os valores são bem específicos. Mas na vida real, na prática, dá para fazer tranquilamente, tá? Se usa muito, inclusive. Então, pessoal, é muito fácil confundir as velocidades, porque é tudo velocidade. Mas você tem que pensar que em voo a gente tem outros elementos envolvidos que a gente não tem no carro, no solo, né? Então, por isso que a gente tem essas divisões de velocidades. Velocidade, nesse caso aqui, velocidade indicada, velocidade aerodinâmica e velocidade de solo, tá? E o pessoal geralmente faz uma salada de fruta aí com as velocidades, mas não mais. Beleza? Então é isso aí, ó. 0% de decoreba eu quero de vocês. Eu quero 100% de compreensão. Então larga o outro celular, o tablet, desliga a TV, vem pra aula, chama os colegas aí, pega um papel, uma caneta e começa a anotar que a gente está dando aqui para vocês o suprassumo da prova da ANAC, é literalmente um aquecimento, tá? Eu me forcei a trazer questões aqui conceituais, porque senão fica muito vago eu começar a analisar sem saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tem muita gente aqui que é aluno, mas tem muita gente que não é, tem muita gente que vai entrar na próxima turma, tem muita gente que fez outros cursos, que não tem toda a metodologia que a gente tem. Então, eu gosto de dar uma nivelada para a gente começar aí sim a análise. Até aqui, tá 100%, todo mundo entendeu tudo? Falem comigo, tá? Me sinalizem aí, Karen, não entendi tal coisa. O Josué colocou ali, o percentual é 1,98. É, exatamente. Então, por isso que na prova da ANAC é bom usar o computador de voo, tá? Para esses cálculos. Mas na vida real, arredonda que a vida facilita, o avião voa rápido demais para ficar fazendo 1,98, tá?
Mas é isso aí, tá perfeito. O problema da decoreba, né? Quando eu falo assim, decoreba é decorar, tipo, tal coisa, a VA é velocidade aerodinâmica, a VI é ângulo, VI é não sei o quê. Quando tu decora, tu fica muito à mercê da tua mente. E a nossa mente, ela é falha, né? A nossa mente, ela nos bota em várias enrascadas, principalmente quando a gente está sob pressão. Quando tu vai fazer uma prova, geralmente tu te preparou para aquela prova, tu investiu dinheiro naquela prova, seja no curso preparatório, seja na viagem que tu fez. Então tudo isso aumenta a tua expectativa, aumenta a tua adrenalina, aumenta tudo. E aí, daqui a pouco te dá um branco. E aí, se tu fez o teu estudo baseado na decoreba, você está ralado, porque vai te dar o branco e tu não vai saber mais raciocinar. Agora, quando tu pega o porquê das coisas, quando tu entende o conceito da coisa, fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais fácil. O que mais? Agora sim, a gente começa a entrar na análise. Então, eu preciso saber de vocês aí se os conceitos básicos está tudo ok, se alguém tem alguma dúvida. Então, me sinalizem aí, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, que a gente já tem só 20 minutos, tá? O tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. Então, o peso, pessoal, a coisa que vocês têm que ter mais em mente na vida de vocês para essas questões de peso e vento, é isso aqui, ó. O peso é um vetor vertical. O peso é um vetor vertical. O peso puxa para baixo. Então, se o peso puxa para baixo, ele vai mexer em vetores que estão puxando para baixo. Então, por exemplo, se tu tá com uma aeronave muito rápida, a aeronave está extremamente rápida, ela tá extremamente pesada, desculpem. Ela está extremamente pesada. Então, ela vai percorrer essa distância aqui, ó, muito mais rápido. Por quê? Porque o peso está puxando para baixo. Então, não tem como o que está para baixo não aumentar se o peso é maior. Então, se o peso é maior, a velocidade para baixo vai ser maior. Compreendem? Então, a razão de descida vai ser maior. Então, quando a gente fala em peso, a gente tem exatamente esse desenho aqui, ó, que inclusive eu puxei lá das nossas aulas para exemplificar para vocês. Então, a gente tem lá o avião carregado e veloz. Ele vai percorrer, percebam, a mesma distância no solo. Ó. A distância no solo é exatamente a mesma. O ângulo de planeio é exatamente o mesmo. O ponto de chegada é exatamente o mesmo. Só que o avião vai percorrer isso aqui muito mais rápido. Consequentemente, a minha VA, imaginem que o ar está parado. Não tem vento, não falei de vento. Tá tudo parado, parado. Karen, não para de gritar, né? Pois é, eu tenho mania de gritar quando eu dou essas aulas, fico muito empolgado. Então, a massa de ar está parada. Se o avião está se deslocando mais rápido em relação a essa massa de ar, a VA aumenta, porque a VA é exatamente isso. É a velocidade do avião em relação a essa massa de ar desse momento aqui. Então, a minha VA vai ser maior, a minha razão de descida vai ser maior, porque ele vai percorrer esse espaço aqui com uma velocidade maior. Só que rápido, é isso aí, o Silvandro complementou ali. Então, ele vai percorrer a mesma distância, o mesmo ângulo, a mesma VI. Por que a VI não muda? Criaturas, respondam. Por que a VI não muda? A VI não muda porque o ângulo de planeio não muda. A velocidade que tu coloca lá é a velocidade do manual, sempre. VI não muda nunca. VI é manual, VI é ângulo. Jamais a VI vai mudar na vida de vocês. Só se tu mudar o ângulo, aí vai mudar a VI. Então, olha só. Aí vem a prova da ANAC e pergunta para vocês. A senhora prova pergunta assim. Quais são os elementos que se alteram com o aumento do peso no voo planado? Distância percorrida. Alguém acha que a distância percorrida mudou? Se acha, não estava nessa aula, né? Razão de descida. Lembra? O avião vai percorrer mais rápido isso aqui. Então, se ele vai descer mais rápido, a razão de descida vai aumentar, o quanto ele desce por unidade de tempo. O ângulo de planeio vai mudar. Esse ângulo aqui, ó, ele mudou. O avião leve e o avião veloz. Ele vai percorrer exatamente a mesma distância, a mesma trajetória, então o ângulo não muda. É a mesma coisa. E agora? VA, VS e AVI. Alguém acha que a VI muda? Alguém acha na sua existência terrena que a VI muda? Não, VI não muda, VI é ângulo.
A VA muda, porque a VA é a velocidade em relação à massa de ar. Então, o avião vai estar mais veloz porque ele está mais pesado. E a VS. Alguém aí acha que a VS muda? Por que que a VS mudaria se o elemento que eu estou mexendo aqui é peso e não é vento? Perfeito, ó. Então o Carlos complementou ali, nosso aluno também. O que que muda com a atuação do peso? Razão de descida e VA. Mas eu não quero que vocês decorem isso, porque a decoreba é falha. A decoreba, vocês vão chegar lá na prova, vão estar nervoso e não vão lembrar. Então, pensa, o peso é um vetor que puxa para baixo. O peso é um vetor que puxa para baixo. Todo mundo consegue lembrar disso, né? Então, se é um vetor que puxa para baixo, ele vai mexer na razão de descida e na VA. Beleza? É só lembrar do carrinho de lomba, né? Vocês brincaram de carrinho de lomba? Devem ter brincado, né? Carrinho de lomba com 3 pessoas vai muito mais rápido do que um carrinho de lomba com uma criança levinha, né? Então é a mesma lógica. Casquinha de banana para os ratões, exatamente. Pega muita gente, porque confundem com a história do vento. Então agora a gente vai ver a história do vento. O vento, por sua vez, então faz uma flecha aí gigante, faz uma flecha na testa de vocês, se precisar, tá? O peso é um vetor vertical. Ao contrário do senhor vento, que é um vetor horizontal. Então, olhem a sutil, porém grande diferença. O peso é um vetor vertical, o vento é um vetor horizontal. Eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, se o peso é um vetor vertical e vai mexer em todos os elementos verticais, o vento é um vetor horizontal. Então, se o vento é um vetor horizontal, ele vai mexer em todos os fatores, complete a frase, horizontais. Tá? Então, a gente vai ter uma tabela. Sempre que vocês tiverem essas questões, eu não sei de cabeça. Se vocês me perguntarem, Karen, quais são os elementos que mudam quando aumenta ou quando eu tô com vento de proa? Ah, peraí, vamos ver. Vento de proa, beleza. Aí eu tenho que pensar. Por quê? Porque não pode ser automático. No momento que for automático demais, é porque tu tá decorando. Com essa do carrinho de lomba, eu não esqueço mais, boa, né? Então, o vento a gente tem assim, ó. Vento de proa. O que é vento de proa? Para quem está chegando agora, é o vento que vem da frente da aeronave, da proa da aeronave, né? Mesmo direção, porém sentido oposto. Que é nosso aluno tá ligado aí, né? A diferença de direção e sentido. Sem vento, não tem nada. A aeronave tá ali, feliz. E com vento de cauda, tá? E não é calda, tá? Não escrevam calda de morango, é cauda, tá? Então, vento de cauda, o avião está sendo jogado mais para frente. Então, vocês concordam que aqui tem uma força freando a aeronave ou impedindo o deslocamento da aeronave do que aqui, né? Tem uma força contrária à aeronave. E aqui a gente tem um vento favorecendo o deslocamento da aeronave, ou seja, empurrando a aeronave. Então, se o vento é um vetor horizontal, ele vai mexer nas coisas horizontais. Então, vejam como fica a rampa, ó, sem vento. Com vento de proa e com vento de cauda, com U, tá? Pelo amor de Deus. Então vejam a diferença, ó, dos três. Olha como fica fácil. E agora a gente vai analisar cada uma das variáveis. A distância percorrida no solo, o que vocês acham? Ó? Sem vento e com vento de proa. Tá? Vamos analisar só esses dois. Sem vento e com vento de proa. O vento de proa está impedindo o avanço da aeronave, então a distância percorrida no solo vai ser menor. Olha a distancinha que ele conseguiu percorrer e olha a distância zona que esse aqui conseguiu percorrer. Porque é lógico, né? Se tem alguma coisa freando, ele não vai conseguir avançar. Então ele vai deslocar menos no solo. Nossa, Karen, e daí se eu tiver uma pane e eu tiver com vento de proa, o que eu vou fazer? Vai empregar a velocidade de melhor planeio. Porque é a tua melhor solução. Se tu tentar empregar outra velocidade, tu vai acabar prejudicando ainda mais o teu avanço. Então, a velocidade de melhor planeio, ou de máximo planeio, é a velocidade que te leva mais longe possível. Claro que elementos externos tu não tem como controlar, né? Então, tu vai empregar a mesma VI, independente do vento. Sempre a mesma VI. Gravaram isso, né? A razão de descida. Esse é um fator que pega muita gente. O que vocês acham? Vamos voltar para o desenho, porque não tem forma melhor de entender do que com desenho. Então, olha só.
No desenho, o que vocês acham? A razão de descida. A razão de descida é a velocidade vertical da aeronave. Vocês acham que muda? Razão de descida é um vetor vertical. Vento é um vetor horizontal. Tem como eles na vida se relacionarem? Não. Então a razão de descida não muda com o vento. Às vezes pode até parecer que ela muda, né? Por causa da rampa. Mas na prática ela não muda. E quando vocês ficarem em dúvida disso, vocês pensem: a razão de descida ela é um vetor vertical. O vento é um vetor horizontal. Uma não influencia na outra. Aí vem uma outra boa. O ângulo de planeio. O que é o ângulo de planeio? É a trajetória da aeronave. Vamos simular que isso aqui é a linha do horizonte, tá? Com a linha do horizonte. Então, a trajetória da aeronave com a linha do horizonte formou um ângulo. A trajetória da aeronave com a linha do horizonte formou outro ângulo. E aqui, a trajetória da aeronave com a linha do horizonte formou outro ângulo. Olhem as três. Muda o ângulo? Claro que muda. Olha como essa aqui é muito mais íngreme do que essa aqui. Olha, esse ângulo aqui é tudo isso aqui e o ângulo aqui é só isso aqui. Então, o ângulo de planeio muda com a atuação do vento, porque ele mexe no deslocamento da aeronave. E se mexer no deslocamento da aeronave, vai alterar esse ângulo aqui. Fácil! Agora, VA, VS, VI. Vamos para lá. Vamos para elas que eu gosto dessas. VA, VS, VI. VA. Olha a Olga me oferecendo cerveja no meio da live. Não acabou ainda a live, Olga. Te controla. Esse é o bom de trabalhar entre amigos, né? Que a gente sempre faz o trabalho virar uma diversão. Adoro minha equipe. Equipe maravilhosa, quem tiver aí, trem de pouso. Sou apaixonada pelos meus instrutores, pelos colaboradores. Olha só, eu vou filmar, hein? Então é o seguinte, VA, VS, VI, foco no objetivo. Foco até porque tá acabando o meu tempo. VA, VS, VI. A VA é a massa de ar que está envolvendo aquela aeronave. A massa de ar não é afetada pelo vento, porque o vento só vai afetar pela VS. A VA não considera vento. A VA não considera vento. Então não tem como a VA mudar com o vento, porque a VA não considera o vento. Como que a VA vai mudar se não tem vento? Se tem vento ou não tem vento? Tanto faz para a VA. A VA não considera vento. A VA considera pressão, temperatura e densidade. Então, a VA não muda. A VI, Karen, a VI não muda, porque a VI é ângulo, né? É lá no manual da aeronave. E a VS? A VS depende do vento. A VS é justamente isso. A VS é influenciada pelo vento. É a única velocidade que é influenciada pelo vento. Então, vamos lá. A VS vai mudar de acordo com o vento. Vai ficar disponível, não chorem. Ó, a VS. Se a aeronave está desenvolvendo com uma determinada velocidade e tem um vento freando ela, entre aspas, a VS vai mudar para menos. Se não tem vento, a VS não muda. Se tem vento de cauda, com U, por favor, tá? Se tem vento de cauda, a VS aumenta, porque esse vento aqui está empurrando a aeronave, está favorecendo o deslocamento da aeronave. Então, olha como fica fácil. A gente falou de distância percorrida no solo. Aqui vai ser menor, porque o vento está segurando. Aqui vai ser igual, porque eu não tenho vento. E aqui vai ser maior, porque o vento está empurrando. Falamos de razão de descida. Não muda, porque a razão de descida é um vetor vertical e o vento é um vetor horizontal. Falamos de ângulo de planeio, que eles são influenciados porque muda a trajetória da aeronave. O vento muda a trajetória. E falamos de VA, VS e VI. A VA não está relacionando o vento, então não muda. A VS muda para menos ou para mais, dependendo se o vento é de proa ou de cauda. E a VI não muda nunca, porque a VI está muito mais relacionada ao ângulo da aeronave do que qualquer outra coisa. Tá claro para vocês isso? Vejam como é fácil. Basta que vocês entendam na vida que o peso é um vetor vertical e o vento é um vetor horizontal. Se tu entendeu isso, tu resolve todo o resto. É só raciocinar. Tá? Então, as grandes dúvidas, tá? As grandes dúvidas ficam no quê? Na VI, não confundir com as outras velocidades. É a velocidade mais errada de todas. É a velocidade que aparece para ti. É a velocidade que tu vai usar para calcular as outras lá no computador de voo com o professor Daniel. Mas ela é muito mais relacionada a ângulo do que qualquer outra coisa. Ela está muito relacionada com a aerodinâmica. A VA é alterada por densidade, pressão, temperatura, massa de ar.
a massa de ar que envolve a aeronave. A VS é a única que relaciona vento. Então, toda vez que tiver vento, muda a VS. Ah, mas e se o peso aumentar, muda a VS? Peso não muda nada, porque peso não é vento. A única coisa que muda a VS é o vento. Então, vocês vejam como é importante tu entender o conceito da coisa. No momento que tu entende o conceito, fica muito fácil. Nenhuma questão te pega. Mas na vida, ninguém te pega com essas questõezinhas de ratão na vida. Porque tu entendeu o conceito. Então não cai nessa de ficar decorando. Ah, no peso muda a VA e a razão de descida. E no vento, quando for de proa, muda isso, e quando não tiver vento... Aí tu vai enchendo a tua cabeça com informações desnecessárias, o teu cérebro não vai querer arquivar isso. Vai esquecer isso aí, porque o cérebro, ele escolhe, né? Ele quase tem uma vida própria lá dentro, e ele escolhe o que ele vai armazenar e o que ele vai botar fora. Por isso que a gente esquece muita coisa. Porque ele não tem... Primeiro, ele não é pra, digamos assim, para não sobrecarregar o sistema com informação inútil. Então, não sobrecarreguem o cérebro de vocês. Tem coisa que tem que decorar? Tem. Lá em regulamentos está cheio de coisa para decorar. Quem gosta de decorar vai amar regulamentos. Mas aqui, aproveitem para compreender as lógicas. Então, qual é a lógica da aula de hoje? Peso é um vetor vertical e vento é um vetor horizontal. É quase uma cruz, parece que eu estou dando passe em vocês, né? Vento é um vetor vertical. Peso é um vetor vertical e vento é um vetor horizontal. Peso é um vetor vertical e vento é um vetor horizontal. Beleza? Então vamos olhar aqui, ó, na prática. Tirem os prints de vocês. Nunca mais vocês vão errar a questão de prova. Peso é um vetor vertical e vento é um vetor horizontal. Fácil! Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Seja os conceitos básicos, tá, pessoal? Não fiquem com vergonha de perguntar, fiquem à vontade aí. Se sintam em casa, vocês estão em casa, mesmo quem não é aluno, sinta-se em casa. Quem está interessado aí em entrar no nosso curso, ter acesso a mais conteúdo assim, sabe? Conteúdo consciente, conteúdo facilitado. A gente estuda isso há muitos anos, né? O mais novinho de nós aqui no Trem de Pouso está na aviação há 10 anos. Então, a gente consegue transformar o conteúdo de forma muito prática, né? Com muita experiência vivida em cima. Então, quem tem interesse em conhecer a nossa metodologia, tem muito vídeo aí. Tem vídeo de aula extra, tem vídeo de aula, tem live. A gente não para quieto, tá? A gente não para quieto. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E toda semana é uma novidade diferente. Então, acompanhem aí o canal, acompanhem o Instagram, o YouTube tá bem ativo aí. Vamos começar a ativar mais os blogs, o blog com artigo científico aí para vocês, com fontes bem legais. A gente sabe que na internet, infelizmente, muita gente escreve muita bobagem e a gente sabe que notícia boa não dá audiência. O que dá audiência é notícia ruim. Então, a internet está cheia de bobagem aí. Então, assim, vamos focar naquilo que realmente importa, foquem no sonho de vocês, naquilo que vocês querem para a vida de vocês, naquilo que vocês acreditam e esqueçam as energias negativas, porque gente para dar o contra tá cheio, gente para ajudar são poucas. Então, a gente concentra aqui no canal, muita gente legal, muita gente de confiança, todo mundo que a gente traz para cá pode ter certeza que tem conteúdo. A Olga agora está integrando a nossa equipe, vim para cá gravar com ela. Estamos gravando um programa de desenvolvimento e orientação profissional. Negócio assim, ó, sensacional. Não existe nada nem parecido no Brasil. Então acompanhem aí as novidades, está sempre surgindo coisa nova. Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Aproveitem aí os últimos minutos para feedback, para dúvidas, né? Se tiverem ficado com dúvida, manda aqui no portal do trem, seguidinho a gente responde. Sempre tem gente passando aqui, pode ser eu, pode ser os meninos, tá? Então a gente está sempre respondendo aí vocês, todas as dúvidas. Em relação à formação, tem muita gente que tem dúvida. No link da bio lá tem um videobook que explica em três vídeos tudo que precisa fazer para se tornar piloto. Né? A gente prega muito aqui no canal que qualquer um pode ser piloto. Quando eu comecei, eu também não tinha ninguém na minha família, não tinha indicação, não sabia nem como é que um avião voava. Então, assim, a gente pode ser o que a gente quiser, só depende da gente. Tá bueno? Vamos encerrando aqui a nossa aula live. Então, é o seguinte, aula de hoje, peso é um vetor vertical, vento é um vetor horizontal. Se tu souber isso aí, tu atravessa o mundo das questões de peso e vento e tu não erra mais nada nunca na vida. Tá buena?
Então é isso aí, aproveitem aí quem é aluno, coloca a hashtag aí, aluno trem de pouso. Quem vai entrar na turma de setembro, também coloca aí hashtag futuro aluno trem de pouso. Vamos se identificando, vamos se conhecendo, vamos se aproximando. E eu tenho certeza que todo mundo vai chegar lá, só depende da gente. Tranquilo, pessoal? Tô vendo se não passou nenhuma dúvida aqui, que eu vou falando, não paro de falar, eu vou falando e vou falando. O carrinho de lomba é uma boa, né? Para lembrar do peso. Uma boa associação. Acho que não ficou nenhuma pergunta para trás. Se tiver ficado, por favor, coloquem aí. Quero aproveitar os últimos minutos aí para sanar alguma dúvida que tenha ficado. Acho que alguém perguntou aí sobre o mercado da aviação. O mercado da aviação tá como sempre esteve, né? Então, momentos são bons, momentos não são tão bons, mas momentos bons vão voltar a acontecer. Então, só cabe a gente estudar e se preparar e estar pronto para a nova oportunidade. Né? As empresas aí já estão prevendo até o final do ano 80% da frequência de volta. Não tenho dúvida nenhuma que as contratações vão começar logo em seguida, depois, daqui a um ano e meio. Então, para quem está no início da formação aí, eu vou dizer que vocês ganharam um bom tempo aí para se preparar. Então, é isso aí. A turma do mês passado é a 24. Turma 24. Cheguei agora. Mas vai ficar salva, tá? Vai ficar salva a live em seguidinha, já estamos fechando. Ó, só a Nata, 50 pessoas ao vivo, sensacional. Obrigada aí, pessoal. Obrigada pela presença, pelas dúvidas, pela colaboração. E espero de verdade aí que tenha sido proveitoso, né, o conteúdo, que vocês tenham entendido, não tenham restado dúvidas. E eu quero ver os gabaritos na prova da ANAC. Quinta-feira que vem tem live de novo. Mesmo bate-horário, mesmo bate-lugar. O professor Daniel vai estar aí conversando com vocês sobre algum assunto bem específico aí da prova de navegação, que ele vai fazer a mesma coisa que eu, vai entrar a fundo, vai tirar todas as dúvidas aí, referente a algum assunto que tenha surgido muitas dúvidas dentro da plataforma. Beleza? Quem é aluno tá do lado de fora, tá rolando renovação. Quem já é aluno tem todas as revisões lá, taca o pau nas renovações, nas revisões. 1 hora de aula, PDF, sensacional, hashtag modo ninja e vamos para o gabarito. Beleza? Já encerrando aqui a nossa live, então. Só pela próxima quinta, com certeza, Jason. Então é isso aí, pessoal. Trem de pouso baixado e travado. Até a próxima. Obrigada pela presença. Boa noite. Say again, please. After 5 minutes, fly heading detach position, Bravo.